N1, saudade de vocês. Já se passaram 2 semanas das atividades não presenciais e essa semana a gente vai tentar adiantar numa parte que dá para a gente fazer sem o TQS, né, sem usar o programa. No semestre passado a gente estudou alguma coisa sobre pré-dimensionamento, lançamento da estrutura. Então a primeira coisa que a gente faz quando começa um projeto fazer esse pré-lançamento, saber posição de pilar, de viga, fazer uma estimativa das dimensões desses elementos para depois então entrar no TQS para ele calcular, né? E aí, se precisar fazer algum ajuste, a gente faz. Então, a gente vai ter um projeto arquitetônico que eu vou estar passando para vocês. Em cima dele, a gente vai fazer o lançamento das lajes, vigas, pilares. Fundação não, que a gente deixa para calcular a fundação lá com o uso do software TQS. A parte inicial, né, do projeto é o pré-dimensionamento, depois a gente faz o levantamento do carregamento, faz uma análise e o dimensionamento propriamente dito. Essas fases a gente usa o TQS para auxiliar, né, no desenvolvimento, mas o pré-dimensionamento é você e o projeto arquitetônico ali que é necessário. E no final também o TQS faz o detalhamento ali da estrutura. Então a gente recebe um projeto, uma planta de arquitetura, um corte, fachada. Em cima da arquitetura a gente imagina ali a melhor posição para os pilares de acordo com o sistema estrutural escolhido. E aí a gente tenta fazer um sistema estrutural mais econômico possível, né, mantendo os vãos entre pilares de 3 até 5 metros, que é o vão econômico com a estrutura convencional, com laje e viga. E essas vigas precisam de ter apoio, né? Pode ser pilares ou outras vigas para transmitir essas cargas até a fundação. Então aqui tem um exemplo, né, de arquitetura, uma planta baixa aqui do projeto arquitetônico e aqui o lançamento que alguém realizou, né, com os pilares, as vigas e as lajes aqui. Esse lançamento vai depender de quem vai realizar. Cada calculista, cada pessoa que fizer esse lançamento, com certeza vai ter alguma diferença, mas não quer dizer que um está certo ou errado. A gente faz o lançamento e o que ficar melhor, assim, a gente pode testar, ver que não ficou bom, a gente ajusta, troca a pilar de lugar, mas tem que ter um pontapé inicial. Esse daqui é um exemplo aqui, ó, o vão de pilares aqui ficou de 7,5, um vão meio grande, aqui ficou 5. O ideal é tentar padronizar as distâncias entre pilares, mas nem sempre é possível. Aqui é um projeto já um pouco mais complicado, né, que tem muito recorte. Então, para lançar os pilares numa arquitetura mais elaborada, com recorte, balanço, a gente tem uma dificuldade maior. Mas aqui está um exemplo também do lançamento que foi feito nessa arquitetura. E é isso que a gente vai tentar fazer para a gente já adiantar esse pré-dimensionamento de uma estrutura, para quando voltar às atividades presenciais a gente jogar esse pré-lançamento no TQS. Então a gente vai fazer essa parte inicial, né, a partir do projeto arquitetônico, lançar os pilares, vigas e lajes e fazer o pré-dimensionamento. A gente já viu isso no semestre passado, mas a gente vai utilizar esse primeiro modelo aqui, laje maciças com vigas. Então a gente vai pegar o menor vão da laje, dividir por 40, bem simples, para saber qual é a espessura que a gente vai utilizar no nosso pré-dimensionamento. Se a laje tem 4 metros, dividido por 40, vai ser uma laje de 10 centímetros. Já a laje em balança a gente divide por 12,5. Então você vai usar essa primeira parte aqui de laje maciças com vigas. Não vamos fazer com laje pré-moldada, nem cogumelo, nem nervurada. Então seria esse primeiro item aqui, laje maciças com vigas. O pré-dimensionamento tem laje protendida também, que não vai ser o caso.
Mas o pré-dimensionamento das vigas também a gente vai fazer, que é bem simples, é você pegar o vão da viga e dividir por 10 ou por 12. Se for uma viga contínua, né, que apoia em mais de 2 pilares, a gente pega o vão, o maior vão dela, e divide por 12. Se for uma viga biapoiada, só tem 2 pilares apoiando, divide por 10. Então, um vão de 6 metros teria uma viga de 60. Seria esse o pré-dimensionamento, bem simples. Espessura, a gente adota a espessura da parede, fazendo no mínimo com 12 a viga, ou 14, já que 14 é a dimensão mínima de pilar, e aí evita dente na obra. Já os pilares, a gente aprendeu a fazer um pré-dimensionamento de acordo com o número de pavimentos, com a área de influência. Isso aqui influencia muito quando é um edifício de 3, 4 pavimentos. Nos edifícios menores, uma casa, por exemplo, mesmo que tenha um vão um pouco maior, de 5, 6 metros, fazendo essa conta de área de influência, você só vai ter 1 ou 2 pavimentos, então essa carga vai ser baixa para o pilar. Então, para o nosso caso, que vai ser uma casa de um pavimento só, e na maioria dos casos, de casa de 1, 2 pavimentos, os pilares têm a dimensão mínima, que é 14 por 25. Então, a gente pode adotar para esse nosso projeto o pré-dimensionamento dos pilares. Não precisa ser realizada essa conta, simplesmente adota ali 14 por 25 ou 14 por 30 para ficar um número mais redondo. Então, essa parte aqui, se alguém quiser relembrar, eu posso explicar melhor para vocês, mas a gente já fez isso no semestre passado e eu creio que vocês têm isso anotado. Então, a gente vai fazer vou mostrar aqui um exemplo, né, de uma arquitetura que vai ser o que a gente vai desenvolver durante essa semana e a próxima também. Nessas 2 semanas, vai dar uma relembrada nesse material, vou colocar umas notas de aula com que eu estou passando aqui agora com vocês, e no final eu vou enviar uma arquitetura, e em cima dessa arquitetura vocês farão o lançamento dos pilares, vigas e lajes, e aí pode ser no CAD ou na mão, e aí enviar lá naquela sala do Moodle, que vai ser a tarefa dessas 2 semanas. Aí um exemplo aqui, essa arquitetura, eu já até trabalhei em outra ocasião com vocês. A gente tem aqui um projeto arquitetônico, tem os quartos, banheiros, e onde eu vou colocar pilar? Então, isso vai muito da pessoa, né? Geralmente, a gente tenta colocar nos cantos, né? Mantendo um vão ali de 3, 4 metros. Aqui não está dando para enxergar, mas são 8 metros aqui a distância da total aqui dessa largura da casa. Então, começando aqui o lançamento aqui com 8 metros, eu colocaria um pilar no canto aqui. Se fosse um num canto no outro, o vão ficaria muito grande, 8 metros, uma viga de 80 centímetros. Então, coloca um pilar no meio, que aí divide por 2, fica com 4 metros o vão aqui, já ficaria melhor. E aí eu continuo, na próxima etapa aqui, eu venho aqui, ó, essa parede aqui, daria para colocar um pilar na parede, mas ficaria com vão de 3 metros, então eu posso jogar para outra parede aqui, que tem mais 1,20 m, e que aí já fica com vão parecido. Não dá para alinhar aqui que o pilar ficaria no meio da porta, então eu jogo para um lado ou para o outro aqui, de acordo com o que eu achar melhor. E assim coloquei 6 pilares, e aí eu vou caminhando, evitando colocar pilar próximo de porta, janela, para não atrapalhar. Então aqui está o lançamento aqui dos 9 pilares aqui, é simétrico, né, essa arquitetura. Então aqui eu já começo a dar uma cara aqui para minhas estruturas. Então depois de lançar os pilares e não ter um vão muito grande, um trecho sem pilar maior do que 5, 6 metros, então eu já lancei os pilares e a próxima etapa é traçar as vigas. O ideal é as vigas passarem em cima das paredes, que elas ficam escondidas. Caso ela passe no meio do ambiente, você precisa colocar um forro ali para esconder. Então aqui está simples, aqui, essa primeira etapa, traçando as vigas aqui.
Só que viram que aqui teve um problema, teve um trecho que passou na parede, já o corredor aqui não deu para passar a viga em cima da parede. Mas isso acontece, então aqui vai precisar de um forro para esconder essa viga ou vai ficar aparente, mas dificilmente seria viável deixar aparente aqui por causa da arquitetura, né? Ia atrapalhar a estética da casa. Então aqui lançamos aqui, já vê que dá para colocar duas lajes aqui, ó, vão de 4 e um pouco, então ficou bom esse trecho. Continuando aqui, a gente lança umas vigas aqui ligando os pilares em cima das paredes, mas aqui ficou um vão muito grande, então ainda preciso dividir essa laje aqui em duas. Então eu posso continuar com a viga, mas aí vai passar no meio da sala aqui, não vai ficar legal. E aí eu optei por passar aqui nesse trecho aqui, mesmo que não tenha parede, vai fazer uma divisão aqui entre a cozinha e a sala. Então dá para fazer um rebaixamento de gesso aqui na sala, um diferente para a cozinha. E aí a viga aqui vai ficar escondida e vai fazer essa alternância aqui entre a sala e cozinha, não vai ter um impacto tão grande para a arquitetura. Então seria isso o trabalho de vocês, lançar os pilares. Esses pilares teriam 14 por 25 ou 14 por 30. Eu coloquei com a dimensão um pouquinho maior para ficar fácil de enxergar. E as vigas vai dimensionar de acordo com o vão. Então a gente vai numerar aqui os pilares, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6 e assim sucessivamente. As vigas, né, viga 1, viga 2, a gente dá o nome para esses elementos, e as lajes, que são esse elemento plano limitado aqui pelas vigas. Depois de numerar, a última etapa da tarefa dessas 2 semanas é fazer o pré-dimensionamento. Só como eu já disse, pilares a gente vai adotar 14 por 30 ou 25, só anotar do lado, né, todos os pilares com a mesma dimensão. Já as vigas vai depender do vão, então aqui no caso, a viga 1, 2, 3 e 4 o vão era menor, eu adotei com 14 por 40. Já a viga 5, 7 e 8 tem um vão um pouquinho maior, dividido por 10 aqui daria aproximadamente 50. Então seria esse o pré-dimensionamento. E para finalizar o pré-dimensionamento de lajes aqui, o menor vão da laje aqui 4 metros aproximadamente, então adotei 10. Então seria esse desenho aqui para a arquitetura que vai estar lá na sala. Vocês vão baixar a arquitetura, ou faz no CAD ou faz no papel, tira uma foto e aí envia, posta lá na tarefa, e aí está cumprido aí a atividade dessas 2 semanas. Do mais, um abraço aí, espero revê-los em breve.